As marchinhas animam o carnaval brasileiro desde a primeira metade do século passado. Nas ruas, nos blocos, nos clubes, milhões e milhões de brasileiros têm na ponta da língua essas marchinhas. Mas de uns tempos para cá, as letras de muitas delas passaram a ser consideradas politicamente incorretas. E é justamente para discutir isso que nós viemos a um local bem apropriado, a um bar, a uma mesa de bar. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Muito obrigado, muito obrigado. Chegou aqui para nós agora uma linguiça de formiga, uma cidade lá do Sudeste Mineiro. E este é o programa Saiba Mais, que vai discutir a questão das marchinhas de carnaval e a linguagem que elas adotam, que muitas vezes ofende as pessoas. Boa parte dessas marchinhas nasceu na década de 40, 50, numa época em que não havia muita preocupação com essa questão. E para discutir esse tema, para debater esse tema, o Saiba Mais convidou o músico e pesquisador João Peçanha, a compositora e cantora Nayara Lira e também o advogado Carlos André Nunes, que estuda, que discute essa questão da linguagem no âmbito do direito, não é isso, Carlos? Exatamente, Guilherme. Boa tarde aos colegas que estão aqui. Um lugar lindo esse, né? Lugar extraordinário. Bem adequado, né? Com uma linguiça, uma mesa de bar e a marchinha de carnaval. E a marchinha de carnaval. Já dizia o ministro do Supremo Tribunal Federal, agora já aposentado, que o direito não se basta, né? Existem outras ciências que vêm antes do direito. E a sociologia e a língua, e no caso específico, a linguagem, é uma delas. Então, é fundamental discutir as marchinhas, não só do ponto de vista jurídico, mas também sob o ponto de vista da sociologia e da linguagem, para que nós tenhamos uma percepção, eu diria, mais consistente sobre essa discussão sobre as marchinhas. Essa marchinha que a gente acabou de ouvir, ela fala nitidamente da questão da homossexualidade, levanta dúvidas sobre a sexualidade do tal Zezé. E isso não seria motivo de ofensa, de fato? Alguém não pode justamente se sentir ofendido ao ouvir uma música como essa? Quando nós falamos no mundo jurídico sobre o dispositivo do direito, qualquer que seja um dispositivo legal, qualquer que seja, antes desse dispositivo legal existe o caráter da norma. A norma é maior que o dispositivo. Onde eu quero chegar com isso? Quando se fala em língua, não é só a palavra. A linguagem, ou seja, o signo linguístico, ele está ligado a um aspecto contextual. Significa dizer que quando esta marcha foi produzida, a letra dela foi produzida, o aspecto contextual era completamente diferente daquilo que nós temos hoje. O que implica dizer que, nesse caso, nós precisamos não olhar o passado com o olhar do futuro. Então, quem fez isso talvez não tivesse essa intenção, e se tivesse a intenção, o olhar social para isso é um olhar completamente diferente. Dizer que isso ofende hoje, é porque hoje nós estamos numa nova concepção de mundo, muito mais ligada a Rousseau, que é a concepção de mundo ligada ao chamado politicamente correto, que nasce lá nos Estados Unidos e que vem aqui para o Brasil com uma força extraordinária e que, na minha concepção, do ponto de vista jurídico, é bastante preocupante. E preocupante porque, primeiro, ela se contextualiza com o carnaval. O carnaval, em si, é uma demonstração de festa popular, ele ratifica a lógica popular. E acredito que o politicamente correto, nesse caso específico, ele fere um pouco a própria liberdade de expressão constante do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos fazer uma provocação? Eu vou te pedir para tocar uma outra música que eu acho bastante apropriada para esse momento aqui, que é aquela história da mulata. Pode ser? Pode. Vai lá, João. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata.
cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor. Muito bem, gente. Essa música é nitidamente o compositor quer o amor da mulata, mas chama a mulher de mulata. E o termo mulata muitas vezes ofende. Ofende a você? Né? Eu acho péssimo. É. Acho porque a ideia de mulata vem da palavra mula, que é a junção do cavalo com o burro, né? E o que é a mulata, né? Assim, não é a mistura da raça do branco com o negro. E mais do que isso, ele fala a cor não pega, como se a cor fosse uma doença. Então eu quero a mulata porque a cor não pega. Se pegasse, aí eu já ia pensar duas vezes. Então... Agora, lembra do argumento do Carlos, de que isso foi composto lá, eu não sei exatamente de que década, talvez 40, 50, eu não sei. Muitos anos, pelo menos 50, essa música tem. E aí, como lá atrás isso era considerado normal, hoje em dia daria para tolerar, você continua achando que é intolerável chamar alguém de mulata, tocar essa música. Como é que você avalia isso, à luz do argumento do Carlos? Eu vou te dizer que a gente foi aprender a música para fazer o programa e foi difícil já para mim, para cantar, para aprender uma música, para ficar repetindo isso, sabe? Não é uma coisa que soa legal para mim. Te constrange, de fato. Constrange, e mais do que a ideia da mulata, é essa ideia de como a cor não pega, sabe? Isso não é uma doença, não é nada, não é, a minha cor. Como é que você responde ao argumento da Nayara? Eu compreendo muito bem aquilo porque passa a Nayara, até porque eu também sou negro e, consequentemente, nós vivemos um país absolutamente de desigualdade racial. Mas eu acredito que não é assim que nós resolvemos essa problemática. Nós temos que resolver essa problemática num aspecto que é aquilo que o próprio Darcy Ribeiro, aqui, tão importante que em Brasília colocou, que é a socialização primária, ou seja, a família, a lógica da percepção educacional da família na ressignificação. Quero dizer o seguinte, a palavra mulata, nessa origem etimológica, ela não é mais concebida como ela é hoje. Você pega, por exemplo, a palavra cadáver. Cadáver significa carne dada aos vermes. Mas será que as pessoas sabem disso? Não sabem disso. Ou seja, a etimologia da palavra, ela não se mantém durante os anos. Isso é a contextualização do chamado signo linguístico. Ora, repito, eu sou negro e, consequentemente, poderia me ofender com isso. Mas, mais do que isso, o que eu faço é gerar uma reflexão sobre como é que isso hoje poderia gerar em relação à questão das políticas públicas. A coisa é tão séria, Guilherme, tão séria, que se assim o é, nós poderíamos enquadrar uma canção como essa em crime. Veja, por exemplo, nós temos dois crimes. Nós temos o crime de injúria racial, constante do Código Penal, e o crime de racismo, que é de uma lei especial. Ora, isso seria uma apologia contra uma raça, teoricamente. Então, vamos imaginar que o juiz determine isso como racismo. Isso seria crime inafiançável. O compositor seria preso hoje, nessa perspectiva, e cometeria um crime inafiançável. Então, eu acho que, primeiro, pelo aspecto de ser carnaval, e segundo, por uma outra perspectiva, qual? A de reflexão, eu acredito que o raciocínio possa ser diferente. Eu ia adorar que o compositor fosse preso, sinceramente. Quando o senhor fala a respeito da etimologia dessa palavra, na minha cabeça sociológica, né, e etnomusicológica, eu penso como foi bem sucedido o preconceito nessa música, ao ponto da gente poder naturalizar isso, né, poder naturalizar a palavra mulata a despeito das pessoas continuarem se ofendendo, né? Assim, mesmo pessoas negras, como eu, como o senhor, como a Nayara, muitas discordam desse tipo de colocação, exatamente falar, olha, eu não me ofendo. Para mim, isso é o triunfo do racismo, né? O triunfo de um racismo que muitas vezes foi colocado também no samba e que não é discutido. É isso um pouco do meu trabalho como pesquisador. Eu quero discutir essas questões que muitas vezes foram empurradas para debaixo do tapete. O que eu quero colocar é que o fato de não entoar a canção é grave, porque se fere um direito muito maior, que é o direito de liberdade de expressão. E esse, na minha concepção, é inalienável. O que se combate, o combate ao racismo é um combate de socialização primária e depois socialização. Não é que eu discordo de você, eu concordo, acho que você coloca muito bem. Mas eu acho que o fato de dar ideologia a isso me preocupa. O fato de um bloco de carnaval não tocar isso me preocupa, porque isso é uma forma, inclusive, discriminatória, preconceituosa em si.
Existe uma premissa da etnomusicologia que afirma, assim como a antropologia e a sociologia, que não existe um descolamento entre um bem cultural, um bem musical, e a sociedade em que ela está inserida, né? Se a gente ainda hoje vive uma sociedade profundamente racializada, né, com uma disparidade enorme, com taxas de mortalidades assim, alarmantes, né, um genocídio da população negra, tocar uma música que coloca essa questão de uma forma eufemizada ou de uma forma que dissimula esse racismo, ao meu modo de ver, é algo que favorece com que esse crime de racismo, em outros contextos, seja de certa forma autorizado, né, socialmente. Você considera, né? As marchinhas arte? Considero várias marchinhas arte, considero essa marchinha arte. Eu acho que a arte, ela tem várias funções, Você depende acha que da a arte função. tem que ser tolhida? A sua percepção de que o artista possa ser tolhido na Não. sua liberdade de expressão? Não, mas eu acho que a arte tem que ser discutida. Eu acho que a intocabilidade, por exemplo, de um símbolo nacional como o samba, não pode fazer com que nós não discutamos, por exemplo, o racismo dentro do samba, como já ocorreu com compositores brancos cantando músicas profundamente racistas. Como essa música Marchinha, ao meu modo de ver, é profundamente racista, como a outra música é profundamente homofóbica. Eu acho que a gente não pode ter medo de discutir essas questões, né? Até para encontrar um caminho que seja satisfatório, porque não faz sentido a gente simplesmente proibir, não pode tocar a marchinha da mulata, e isso não fazer sentido socialmente. As pessoas não entenderem o porquê disso. Isso é uma mera proibição. Não faz sentido. Vou te pedir para relembrar uma outra que provoca polêmica, ainda na linha da cabeleira do Zezé, que é a Maria Sapatão, né? Antiga também, né? Antiga também. Né? Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria e de noite é João. Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria e de noite é João. O sapatão está na moda, o mundo aplaudiu. É uma moda, é um sucesso, dentro e fora do Brasil. Ela vai na mesma linha da cabeleira do Zezé e com um tratamento de fato inadequado, né? De dia é Maria, de noite é João. Nenhuma mulher lésbica, de dia é uma coisa e à noite é outra. Ela é uma pessoa só e o comportamento dela é meio que tratado de uma forma leviana, né? E isso ofende, não tenha dúvida. Eu insisto, alguém que se sinta ofendido, se procurasse a justiça, não deveria ter acolhido a sua reclamação? O fato de me sentir ofendido é um direito subjetivo. Se o judiciário vai ou não ratificar isso, vai depender da concepção de interpretação do magistrado. Isso pode vir a acontecer. E na minha concepção isso é bastante grave para uma democracia que precisa se desenvolver e conhecer o seu passado. Tem tanta marchinha para colocar, gente, tem tanta música bonita, e acho que ficar reforçando isso enquanto não está na escola, enquanto a gente não está conseguindo ver as crianças conseguindo entender primeiro, depois ela escutar, ela já consegue ter uma concepção, uma opinião própria. Mas eu acho que você escuta na rua, né? A Maria Sapatão, ela vê uma menina de mão dada com outra e já começa a gritar, porque é isso, ela escutou isso, ela viu isso. E não está ainda no âmbito escolar, eu acho, como devia estar, não está reforçado, né? Bom, já que vocês falaram em tanta música bonita que que música vocês gostariam de ver, ou de tocar, ou de cantar neste carnaval? Eu vou pedir para vocês tocarem a música a seguir, mas antes disso eu quero agradecer ao professor Carlos André Nunes, a Nayara Lira, que é compositora e cantora, e ao João Peçanha, que é pesquisador e músico. Então, que música vocês gostariam de tocar nesse carnaval? Pode ser, mamãe, eu quero, né? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero
chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero mamar. Mamãe, eu quero mamar. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dá até vontade de cantar. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu?